valer a pena para você, ok? Eu estou com um probleminha aqui, que eu não sei exatamente como é que ele está aparecendo no YouTube. Então, só vou esperar mais um minuto para ver como é que está no YouTube aqui. Ó, pronto, no YouTube ele está como tem que estar, ou seja, eu estou aparecendo na tela cheia. Eu estou com o chat aberto aqui, mas eu vou pedir a vocês com muita tranquilidade que, se você quiser abrir o seu microfone para falar comigo, também não tem problema nenhum, tá? Você fica à vontade para fazer isso a hora que você quiser. Olha, estamos aqui com o Wagner, que é meu aluno aqui, né? Aqui no YouTube. E eu vou iniciar agora a transmissão pelo Instagram também, e daí a gente começa a aula. Posso começar? Vocês me autorizam? A gente também não tomar tanto do tempo de vocês? Estou autorizado a começar a aula? Bora. Então vamos nessa. Cadê o Instagram? Só acho que eu vou mudar aqui. Não vou me preocupar tanto com o YouTube, não. Deixa eu mudar o formato da tela aqui. Deixa eu botar vocês maiores aqui. Pronto. É assim que eu quero. Então vamos lá, vamos começar. Cadê? Estamos começando a nossa Masterclass, a arte da influência. Né? Masterclass, a arte da influência, está sendo transmitido para você que está no Instagram, está sendo transmitido para você que está no YouTube, para uma galera especial, que nesse momento eu tenho a Elisete, o Fábio, a Ana, o Edson, a Andressa, a Anne, aí tem alguém com Samsung, eu não sei quem é, o Leandro ao vivo comigo, mais pessoas se unirão a nós daqui a pouco. Né? E a ideia dessa Masterclass, né, a arte da influência, é trazer para vocês um pouquinho do que não se fala, do que não se tem falado no mercado, né? Porque todo mundo fala muito sobre vendas, todo mundo fala um bocado sobre uh, diversos assuntos, né? Mas que muitas vezes não vem para a gente. Leandro, eu vou te pedir, cara, eu tinha pedido para tu ficar de câmera aberta, mas eu já percebi que no YouTube não funciona se tem mais gente de câmera aberta. Se você puder fechar a câmera, eu acho que a gente resolve o problema do YouTube e fica tudo bem para todo mundo. É isso mesmo. Então, deixa eu me apresentar primeiro a você. Meu nome é Antônio Gil, eu sou o CEO do Instituto Ágil de Educação Executiva. Né? Eu tenho uma carreira da qual eu me orgulho muito, eu já atuei em diversas áreas do mercado financeiro, eu tenho mais de 25 anos de carreira no mercado financeiro, já trabalhei na Caixa Econômica, eu era empregado de carreira da Caixa Econômica, onde eu cheguei à posição, inclusive, de diretor executivo na área de governo. Né? Depois eu atuei na diretoria do BRB, né? O Banco de Brasília, aqui onde eu moro hoje. Lá eu fui diretor de controles, depois fui diretor de produtos e serviços financeiros. Eu, mais recentemente, atuei como head de governo, ajudei a criar a área de governo do Banco Santander, e esse ano, 2025, eu fiz a minha transição de carreira. Né? Eu deixei a vida de executivo, em que eu trabalhava nos bancos das outras pessoas, né, nas empresas das outras pessoas, e resolvi tocar o meu negócio, que é o Instituto Ágil de Educação Executiva. E a missão do Instituto Ágil é uma missão que eu considero importante, tá? Que é você conseguir fazer com que as pessoas cheguem onde elas já chegariam, só que elas cheguem mais rapidamente. O que eu percebi ao longo da minha carreira? Eu percebi que a gente coloca muita ênfase, né, muita ênfase no conhecimento. Então, você pode ver, né? Provavelmente, se a gente estiver conversando aqui, entre nós aqui, eu perguntar qual o próximo passo de carreira que você vai dar, muito provavelmente a tua resposta vai ser: eu vou fazer um mestrado, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer uma quando, na verdade, na hora de você formar competência, tal conhecimento seja o menor dos itens que formam a competência. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Na realidade, o que vai fazer você carreira, fazer você crescer
profissionalmente e muitas vezes pessoalmente também, não é tanto o que você sabe, mas sim o que você faz. Então, o Instituto Ágil, ele vem justamente para fazer com que você ocupe os espaços que estão vazios e assim que você chegue onde você já vai chegar por conta da sua competência. Só que como você não sabe o caminho, a gente acaba errando muito. Enquanto, quando a gente tem a capacidade, né, vamos colocar assim, quando a gente tem a possibilidade de pegar um caminho mais rápido e com menos trânsito, a gente já chega lá mais rápido. E o objetivo dessa aula, dessa Oi, masterclass, arte da influência, não é outro senão esse. olha, Não é outro senão eu tô esse. envergonhado até hoje. Alguém abriu o microfone e eu vou fechar o microfone de quem está com o Tá microfone bom, aberto. hein? Então faz É o Rafael não. Massa, microfone aberto. Você pode fechar seu microfone, Rafa? Então vamos, sem mais delongas, começar na arte da influência. A verdade, gente, é que quem tem razão nem sempre vence. Mas quem é assim, tá? Eu tenho inúmeros casos que eu poderia contar para vocês, né, na minha trajetória, na minha carreira, em que eu tinha razão, entendeu? Eu tinha razão, mas eu não consegui convencer, tá? Para citar um caso bem recente, né? Na última Vai empresa botar que pra cá. eu trabalhei, pronto, agora eu consegui mutar ele. Na última empresa em que eu trabalhei, antes de vir tocar o Instituto Ágil, aconteceu um caso curioso, né? Em que eu precisava melhorar a avaliação de uma pessoa que tinha trabalhado comigo, né? A avaliação dela tinha sido uma avaliação que permitia a ela receber um bônus tal, e eu acreditava que ela melhorava um bônus, que ela merecia um bônus maior, tá? E eu tentei fazer isso, né? Eu tentei fazer isso de uma maneira que para mim parecia lógica. Que eu pensei da seguinte maneira: olha, do ano passado para cá, essa pessoa melhorou muito, entendeu? E a nota dela não condiz com a melhora. Quando eu falei isso, né? Meu chefe olhou para mim, meu então chefe olhou para mim e falou o seguinte: cara, com isso você está me dizendo que talvez nós tenhamos errado na nota dela no ano passado. Aí eu parei assim e eu falei, de fato, eu usei a, o argumento errado, entendeu? Eu usei o argumento errado. E olha que eu sou um cara que me prepara muito, não me preparo muito para esse tipo de discussão. Então, quando eu percebi que eu tinha exercido o argumento errado, eu fechei aquela conversa, não tinha por que a gente continuar, né? Refiz meu argumento e desenhei, elenquei os motivos pelos quais eu precisava melhorar aquela nota e a gente acabou conseguindo fazer isso. Então, quem tem razão nem sempre vence, mas quem consegue influenciar, sim. Entendeu? Muitas vezes você está certo, você está tecnicamente correto, mas você não consegue vender, você não consegue entregar aquilo, né, que quem está te ouvindo precisa para ser convencido. Né? E vou te perguntar, eu vou pedir para você fazer essa reflexão. Eu tenho certeza que a resposta é sim, mas já aconteceu com você de você não conseguir evidenciar aquilo que você queria, né? Embora você tivesse certeza que você estava certo, mas você não conseguiu entregar aquilo que você queria e convencer quem você queria por falta de influência? Eu tenho certeza que sim, isso é uma coisa extremamente comum, né? Ah, e tem uma frase que eu gosto muito, né, de um ex-presidente americano chamado Dwight Eisenhower, em que ele diz que liderar é você
fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer feito porque elas querem fazer. Então, no fim das contas, a liderança sem imposição, né, é um exercício de influência. É quando você consegue mover ideias, pessoas e decisões. É quando você consegue que alguém faça aquilo que você quer feito, mas porque a pessoa quer fazer, não porque ela se sente obrigada ou impelida, ou tem aquilo como algo que é imposto a ela. E por que, que o nome da nossa aula de hoje é a arte da influência, né? Gente, arte é expressão, né? Toda forma de você se expressar é de alguma maneira arte, entendeu? E a influência é a expressão sendo utilizada de maneira estratégica. Então, quando eu chamo a arte da influência, é uma nova forma de você se expressar de maneira que você consiga atingir aquilo que você quer atingir. Que você consiga chegar onde você quer chegar, com a qualidade que você quer entregar. E influência, gente, é diferente de manipulação, né? Muitas vezes, a gente tem a palavra manipulação de uma maneira errada, né? A gente já pensa em manipulação como se alguém tivesse querendo que eu fizesse aquilo que eu não quero, entendeu? Então, olha, eu não quero fazer isso, mas fulano me manipulou para que eu fizesse aquilo que ele queria. Enquanto que influenciar é servir, é você demonstrar para outra pessoa por que ela deveria querer aquilo. Ela tem a liberdade de ir ou não, né? Ela tem a liberdade de fazer aquilo que você está sugerindo ou não. Mas o que você está apresentando a ela é uma possibilidade. O que você está oferecendo a ela é uma possibilidade, com argumentos que deveriam levá-lo ou levá-la a fazer aquilo que você está sugerindo. Tem mais alguém com o microfone aberto? Eu vou fechar aqui, pronto. Então, influenciar é servir, não é manipular, entendeu? Não é deixar a pessoa sem a opção de fazer o que ela quer, sem a liberdade de fazer o que ela quer. Ela tem essa opção, ela tem essa liberdade, porém, você, com tudo o que você faz, você vai tentar fazer, né, com que essa pessoa opte por seguir o caminho que você está indicando, porque você acredita que aquele caminho é o melhor para todo mundo. De fato, se aquele caminho for bom para você e ruim para a pessoa, você está prestando um desserviço a ela. Aí isso não é influência, né? Isso não é influência, né? Aí a gente está falando de fato de algum tipo de manipulação. Você trabalha, né, com a influência quando? Quando você consegue fazer com que a pessoa faça aquilo que você sugeriu a ela porque ela quer. Então, na verdade, você começou a mexer com a vontade da pessoa, ok? A questão é a seguinte, eu não sei aqui, vou perguntar, me responde aqui no chat, você que está comigo aqui na aula, no Zoom. Quem é que tem filhos? Quem é que tem filhos? Normalmente, né, não existe ninguém mais influente na vida de uma pessoa do que uma criança com menos de 2 anos. Porque essa criança, né, ó, o Edson tem 2. Responde para mim se não é verdade. Criança com menos de 2 anos, né? Criança com menos de 2 anos molda completamente as suas vontades, molda completamente tudo aquilo que você vai fazer, você faz em função daquela criança e pela segurança dela, né? Então, ela ali exerce influência. Só que ela exerce uma influência natural, não é uma influência estratégica, ok? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se uma criança de 2 anos é capaz de te influenciar, você também é capaz de influenciar uma outra pessoa. Influência é uma competência que existe dentro de uma competência maior chamada comunicação. E competências são formadas por conhecimento, habilidades e atitudes.
Por isso que eu falei para você mais cedo que, normalmente, quem procura dar mais um passo de carreira, procura dar esse passo buscando um pouco mais de conhecimento. Só que, gente, conhecimento hoje é muito barato, conhecimento hoje é algo muito fácil de você conquistar. Você está aqui comigo, né? Trabalhando o seu conhecimento, ok? A habilidade é algo diferente, é algo que é treinado. Você ser hábil em alguma coisa significa que você dedicou tempo à execução daquela coisa. E você não dedicou pouco tempo, você dedicou bastante tempo à execução daquela coisa. E uma vez que você se tornou, né, você tomou essa decisão de desenvolver essa habilidade, você pode ter a atitude de utilizar. Então, se você sabe, se você treinou e se você usa, você é competente naquilo. Então, a influência ela é uma competência. E toda competência pode ser aprendida. Porque esse conjunto, né, de conhecimento, que é algo que você adquire quando você se dispõe a habilidade, que é algo que você adquire quando você executa de maneira repetida. E atitude, que é quando você toma a decisão de utilizar aquilo, quando você chega nesse nível, né, quando você chega nessa capacidade de execução, né, de algo, você pode se sentir, você pode afirmar que você é competente naquilo. Ok? Então, quando você tem essa competência desenvolvida, né, aí sim você consegue usufruir daquilo que essa competência gera na sua vida. Ok? E aí hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre quais são as habilidades que, se você treinar, se você desenvolver, você vai conseguir ser influente. Antes, porém, eu queria te dizer o que acontece com quem não aprendeu a influenciar. Já aconteceu com você, por um acaso, de você ter, né, a nítida sensação que estava na sua vez de ser promovido e você não ser promovido, outra pessoa ser? Você já passou pela situação de ter uma negociação profissional ou pessoal, mas uma negociação completamente possível, lógica, que ia te trazer um bom resultado, e de repente essa negociação ser frustrada no final? Se você já liderou uma equipe, você já percebeu que você não conseguia chegar nos seus liderados? Você já teve uma baita de uma ideia, um baita de um projeto que foi ignorado pelos seus superiores? Esse é o impacto de quando você não exerce influência como uma competência. É isso que acontece, ok? A verdade é que não basta ser bom. Você precisa ser ouvido, respeitado e seguido. E essa palavra seguido, ela é importante porque hoje em dia a influencer virou uma profissão, não é isso? O que você faz? Eu sou influencer. Eu sou influenciador. Eu sou influenciador digital. Eu falo para gente que não me conhece e eles compram aquilo que eu ofereço. Eles passam a comprar da marca que eu uso. Entendeu? Essas são pessoas que masterizaram a capacidade de influenciar. Mas nem é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de você conseguir ser influente, ser influenciador das pessoas à sua volta, da sua equipe de trabalho, do seu chefe, dos seus liderados. Por que não dizer da sua família? Entendeu? Para que você possa usufruir dos benefícios de ser uma pessoa influente, de ser uma pessoa que, quando fala, as pessoas param para ouvir, de ser uma pessoa cujas ideias são aproveitadas, de ser uma pessoa que, quando se posiciona, outros seguem aquele posicionamento, né? Como está na moda hoje, votam com o relator. Quando você se posiciona, a pessoa fala, esse é o posicionamento. Eu queria me expressar como ele se expressou, né? Uma das coisas que mais me agrada, gente, na minha trajetória, é quando alguém citou algo que eu disse anos atrás, numa reunião que eu não estava. Isso acontece de maneira recorrente, né? Eu trabalhei com a pessoa em 2015 e a pessoa fala, cara, lembrei de um negócio que você me falou lá e falei na reunião ontem. Ou então, poxa, li uma coisa que você escreveu e trouxe isso para minha equipe. Isso é influência. Isso é influência. E isso é completamente treinável.
E eu vou tentar, né, demonstrar para você hoje, nesse tempinho que a gente tem junto, que você pode treinar, ok? E vamos falar agora, né, sobre os 7 segredos da influência, entendeu? Eu vou apresentar para você 7 itens, 7 itens. E se você ficar até o final, você vai ganhar um bônus, entendeu? Que é uma ferramenta de influência imediata. Uma ferramenta de influência imediata para quem ficar até o final da aula. E para você que está no Instagram, né? Você vai ter que me mandar um direct, porque para poder apresentar isso para eles, eu vou ter encerrado a live aqui no Instagram, né? Então você vai ter que ir para o YouTube, você vai ter que fazer alguma coisa diferente para poder ter acesso a essa ferramenta de influência imediata. Então vamos começar a falar dos 7 segredos da influência. Vamos lá. Cara, a primeira é o seguinte, né? Uh, Quando você vai num hospital, por exemplo, né, tem a pessoa que te atende que está com um estetoscópio no pescoço e um jaleco branco. Imediatamente você presta atenção no que aquela pessoa está falando, porque você entende que aquele é um médico. Autoridade percebida é o primeiro segredo da influência. É você conseguir demonstrar que você tem autoridade para falar sobre aquilo. Os meus alunos sabem, e tem pessoas aqui que já são meus alunos há bastante tempo, né? Por exemplo, né, tô vendo aqui o Marcelo Neves, o Diogo, o Rafa, né? Que estão aqui com a gente, ao vivo aqui no Zoom, né? E eles me conhecem, eles sabem que normalmente quando eu dou aula, né, nos treinamentos do Instituto Ágil ou para o meu grupo de mentoria, normalmente eu não estou de paletó, normalmente eu não estou de camisa social, normalmente eu estou de camiseta, ok? Por quê? Porque eles me conhecem, então eles sabem que a minha autoridade não está em como eu me visto. Agora, vocês que estão aqui comigo não me conhecem. Então, se eu não me visto de uma maneira adequada, né, você pode confiar menos em mim. Poxa, que influência que esse cara vai ter dando aula, né, de camiseta? Esses quadrinhos aqui, ó, estão aqui atrás de mim. Esse aqui, esse aqui, quem está no Zoom não vai ver, mas eu vou pegar para mostrar para vocês. Esse aqui também, né? São quadrinhos que demonstram, dentro das plataformas de venda que eu uso, alguns prêmios que eu ganhei. Então aqui eu já demonstro para você que eu sou bom vendedor. E o bom vendedor, ele sabe influenciar. Percebe? Né? Então você precisa inspirar confiança antes de começar a argumentar. Você precisa gerar confiança na pessoa. Você precisa demonstrar que você consegue falar sobre aquilo. Entendeu? Eu não falei antes, né? Mas eu tenho 2 livros escritos. Né? Um é esse aqui, os 600 segundos, né? E o outro é esse aqui, Você Só Tem Hoje. Né? Que é uma outra habilidade que eu masterizei, que é na comunicação escrita. Então, quando você demonstra autoridade, inspira confiança, em geral, você tem meio caminho andado para influenciar atitudes e decisões das pessoas que te escutam. E isso vale para qualquer lado, entendeu? Aqui a gente está falando do ambiente corporativo, né? Mas tem gente que procurando demonstrar alguma autoridade, né? Tem gente que procurando demonstrar alguma autoridade consegue, por exemplo, convencer as pessoas de absurdos, né? Que vão completamente de contra a ciência, por exemplo, né? Para não citar nenhum especificamente. A verdade é que quem não inspira confiança não conquista a atenção, entendeu? A gente já está aqui há quase meia hora conversando, não é isso? Certamente, se você não entendesse que o que eu estou falando interessa para você, você já teria saído, né? Você já teria saído da reunião. É, o segundo, o segundo segredo que eu quero apresentar para vocês é o storytelling estratégico. E o que é o storytelling estratégico?
Tá? O storytelling estratégico é você perceber o poder das histórias. Gente, história é um negócio que a gente é viciado em história, entendeu? A gente está sempre querendo saber qual é a nova fofoca, né? Se você parar para pensar, eu estou cercado por histórias, entendeu? A gente paga para assistir história no cinema, né? A gente entrega o nosso tempo, às vezes, a séries com infindáveis episódios, porque a gente quer saber mais sobre aquela história, né? E a verdade é que história é mais importante do que informação, é mais importante do que dados. Eu tive um chefe também, né, eu estava até hoje, né, o presidente do BRB, o Paulo Henrique, quando eu era diretor, né, quando eu chegava para ele para fazer uma apresentação, né, de resultados, por exemplo, ele sempre perguntava, mas Gil, pernambucano, ele falava aquele sotaque assim, mas Gil, qual a história que você está querendo me contar? Eu percebi que eu não estava contando uma história, entendeu? Eu estava apenas despejando dados. E ali eu percebo, né, você percebe que, cara, quando você conta a história, a coisa muda. Quando você conta a história, as pessoas prestem atenção. Você quer que alguém lembre de alguma coisa para você, de você? Você conta história. Você conta história. Então, se você consegue transformar, né, aquilo que você quer que a pessoa preste atenção numa história, ela certamente vai te dar mais atenção. Especialmente, voltando no primeiro segredo, se ela perceber em você autoridade. O nosso terceiro segredo é a consistência. É a consistência. Gente, a verdade é que o ser humano, ele só aprende de duas formas. Ou o ser humano aprende mediante um impacto emocional muito grande, ou o ser humano aprende, entendeu? Porque ele levou um grande susto, tomou um choque, alguém da família veio a falecer, né? Ele teve um acidente e ele aprende, ou ele aprende mediante repetição. Repetição. Então, a sua mensagem tem que ser uma mensagem consistente. Quando você consegue falar bem, você até impressiona. Mas quando você age da maneira como você fala, você consegue convencer. Entendeu? Então, quando você está conversando, contando uma história, por exemplo, né, você precisa que tudo em você, tudo em você caminhe para gerar essa credibilidade. Você precisa ser consistente. Você precisa ser consistente. Entendeu? Quem não tem consistência não gera credibilidade, perde a autoridade. Né? Aqui comigo, né, aqui com a gente, está o Rafael, o Rafael Massi. O Rafael Massi, ele está comigo nos meus programas de mentoria, né, e nos cursos que eu entrego desde 2021, desde a criação do Instituto Ágil. Entendeu? Então, assim, é óbvio que você pode mudar de ideia, é óbvio que você vai aprender, é óbvio que você vai ficar melhor nas coisas. Porém, ser consistente convence. Ser consistente gera, né, a sua capacidade de influência. Entendeu? Hoje ainda, talvez alguns de vocês, eu espero que muitos, né? Mas talvez alguns de vocês resolvam dar um passo em relação a participar dos programas do Instituto Ágil, ok? Mas talvez não, talvez outros não. E esses que talvez não deem esse passo hoje, se continuarem acompanhando a gente, se continuarem me acompanhando nas redes sociais, se continuarem lendo os meus textos no LinkedIn, se continuarem vendo os meus vídeos no Instagram e no YouTube, muito provavelmente, cedo ou tarde, perceberão essa consistência. E é essa consistência que traz as pessoas para perto da gente. Que é quando aquilo que você traz como mensagem, né, tá junto, tá conectado com aquilo que você é como pessoa. Vamos agora ao nosso quarto segredo.
Reciprocidade. Gente, vamos lá. Esse caso ele é interessante. Eu não sei se você sabe, né? Mas normalmente, né? Quando a gente fala a palavra obrigado para agradecer, a gente não está agradecendo, né? Obrigado significa me sinto obrigado a retribuir. E o ser humano, ele de fato não é empático, mas ele é recíproco, entendeu? Quando você pede alguma coisa para alguém, quando você pede alguma coisa para alguém, essa pessoa normalmente se sente superior. Afinal de contas, se você está pedindo, é sinal que você está precisando, ok? E quando você faz algo de bom para alguém, quando você faz algo de bom para alguém, essa pessoa se sente, ao te agradecer, ao falar obrigado ou obrigada, a pessoa se sente obrigada a retribuir. A influência começa quando você oferece primeiro. Tem uma coisa que os meus alunos sabem, né? Eu sempre falo, cara, nunca ofereça o seu currículo. Agora, gere a necessidade de reciprocidade, você vai ver as pessoas pedindo o seu currículo. Reciprocidade, primeiro você entrega, né? Primeiro você entrega, depois você pede, depois você sugere, depois você oferece, mas primeiro você entrega, ok? Vamos seguir para o nosso quinto, né? Quinto segredo, ancoragem. Gente, isso é bastante interessante, né? É, Quando você ancora, né? Quando você ancora, significa que você entregou uma referência para alguém, entendeu? Então, por exemplo, né? Se eu quero influenciar alguém, se eu quero convencer alguém de que a minha opção, né, é a mais barata, normalmente eu vou compará-la com algo mais caro. Quando eu quero convencer alguém que a minha opção é a de melhor qualidade, normalmente eu vou compará-la com algo de qualidade mais baixa. E dependendo do quão estratégica é essa comparação, eu consigo induzir a pessoa, influenciar a pessoa a ir naquilo em que eu ancorei. Cara, o melhor exemplo disso é quando você vai no fast food. Quando você vai no McDonald's, no Burger King da vida, tem três tamanhos lá. E normalmente, né, você tem o preço do pequeno muito perto do médio. E o do grande um pouco mais longe. O que mais vende? É o médio. Por quê? Porque eu pago menos pela diferença do pequeno para o médio do que eu pago do médio para o grande. Isso é ancorar. É quando você permite a pessoa que você está querendo influenciar comparar opções entre aquela que você está sugerindo, ok? E as outras. E você indica para ela, olha, eu acho que isso aqui é melhor. Por quê? Porque é mais barato. Por quê? Porque é mais rápido. Por quê? Porque tem melhor qualidade. Por quê? Porque dura mais. Ok? Vamos caminhar mais um pouquinho e chegamos na nossa sexta, no nosso sexto segredo, né? Gente, o que é raro é valioso. A gente chama isso de escassez. Entendeu? A gente chama isso de escassez. Então, tudo aquilo que é raro é valioso.
Se eu dissesse para vocês que estão aqui comigo, né? Por exemplo, pessoal, ó, o negócio é o seguinte, tá? Eu gravei uma aula, você assiste ela quando você quiser. Você poderia fazer isso ou não, entendeu? Mas não, eu falei, olha, eu vou ministrar essa aula nesse dia e nesse horário. Foi o horário que eu me disponibilizei a falar sobre isso para vocês, entendeu? Algumas pessoas pediram, vamos deixar gravado? Talvez a gente deixe gravado por alguns dias. Talvez a gente deixe gravado por alguns dias. Não necessariamente deixaremos, né? Mas talvez a gente deixe gravado por alguns dias. É, a gente está gerando escassez. Então, se você tem pouco tempo para tomar uma decisão, se você tem poucas vagas ou poucas unidades de um produto, entendeu? Você leva a pessoa a decidir mais rápido. A tua capacidade de influência ela é maior. Se existe algum elemento de escassez, né? Por que a gente adora uma promoção? Por que a gente adora uma promoção? Entendeu? Isso aqui, ó, essa semana, né? Isso aqui tá X% mais barato. Aquela oportunidade, se não for aproveitada agora, ela pode não ser mais aproveitada. Ela pode não estar mais disponível, né? Então, a ausência da disponibilidade gera escassez. E a escassez, uma vez gerada, a escassez, uma vez gerada, ela, ela faz com que você se mova mais rápido, com que você tome uma decisão mais rápida, ok? E por fim, e por fim, o sétimo segredo, vamos recapitular os seis primeiros, né? Então, primeiro a gente falou sobre a autoridade percebida, que quando você percebe a autoridade, né, em alguém, essa pessoa tem mais influência sobre você. Faça a experiência, né? Vista um jaleco branco e vá até um hospital. As pessoas vão, ainda que você não seja médico, as pessoas vão te dar atenção, né? É... Segundo, a contação de histórias, ou como dizem em português, o storytelling. A consistência, a sua capacidade de manter o discurso, manter a atitude correta, de manter isso ao longo do tempo. A reciprocidade, que é quando você entrega algo antes de esperar receber algo em troca, entendeu? Você não pede, você oferece, e ao oferecer, você gera naquela pessoa a intenção e a vontade de retribuir aquilo que você fez por ela, ok? A ancoragem, que é quando você permite a pessoa que você quer influenciar ou as pessoas que você quer influenciar uma capacidade de comparação, tá? Uma capacidade de comparação do benefício que ela teria tomando a decisão que você quer influenciá-la a tomar em relação a não tomar essa decisão ou a tomar uma decisão diferente, ok? A escassez, que é quando você é, demonstra que aquilo que você está falando é algo que não estará disponível de maneira abundante, e nem por muito tempo, e nem por aquele preço por muito tempo, né? Então, por fim, a conexão emocional. Gente, o professor Dan Ariely, no livro dele que chama... Como é que é o nome, Jesus? É, Previsivelmente Racional, né? Ele diz que a gente toma todas as nossas decisões de maneira emocional. Primeiro, a emoção decide, e depois a razão vem em volta ali tentando moldar o porquê que você tomou aquela decisão e não outra. Ok? Então, na verdade, as marcas hoje elas gastam bilhões de dólares naquilo que a gente chama de branding para poder gerar conexão emocional com o público. Entendeu? Por que você compra Nike e não Adidas? Por que você compra Apple e não Samsung? Ou Samsung e não Apple? Né? Você de alguma maneira se conecta com aquela marca, você se conecta com aquele discurso, você se conecta com aquilo que aquela marca representa para você, com aquilo que ela oferece.
E depois você vem na razão dizendo o seguinte, não, eu prefiro o iPhone porque ele se conecta com todos os meus aparelhos, como o MacBook, ele se conecta também com o meu iPad, entendeu? Não, eu prefiro o Nike porque eu acho que se adapta melhor ao meu pé, entendeu? Então você vem, você toma a decisão com a emoção e na sequência você começa a tentar trazer, entendeu? Motivos racionais pelos quais você tomou aquela decisão. Então, se você quer é, de fato, né, influenciar alguém, você precisa criar uma coisa chamada rapport, né? Que é um conceito de programação neurolinguística, que é quando você tenta gerar a conexão, né? Tem um caso que eu adoro, né, que foi quando o Obama teve no Brasil, ele era presidente dos Estados Unidos na época, ele falou no Teatro Municipal e ele gasta quase que os primeiros minutos falando do que ele viu no Rio de Janeiro, perguntando, vai ter um jogo hoje, né, para quem que cada um aqui torce. Então, quando você gera essa conexão emocional, você ganha a atenção, daí você pode contar a sua história, entendeu? Estando numa posição de autoridade que, se ela vem junto com uma se ela vem junto, ai, me fugiu a palavra aqui, né? Com uma consistência, com uma coerência entre discurso e atitude, não é isso? E você gera algo de bom para quem está te ouvindo, ancorando de maneira adequada, pronto, você acabou de exercer influência. Na verdade, o sétimo é a primeira, né? E agora, né? Eu vou me permitir, né? Eu vou me permitir apresentar para vocês essa questão da influência, a arte da influência, de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente. Eu quero contar uma história para vocês. Uma história que aconteceu comigo, né? O ano era 2021, né? E a gente estava no meio da pandemia do Covid-19, e quando começou a, a pandemia, né, a gente tomava todos os cuidados e tudo mais, e ninguém queria de jeito nenhum, né, pegar aquela doença, pegar a Covid. Mas acontece que eu peguei, né? E quando eu peguei Covid, não foi aquela Covid tranquilinha, entendeu? Não foi a gripezinha que estavam vendendo, não. Eu, de fato, fiquei muito fraco, fui 3 vezes ao hospital, os meus exames estavam sempre negativos, mas nitidamente eu estava doente, né? Mas os exames estavam negativos e teve um médico que não esperou o exame positivo, não. Ele falou, olha, pelo que eu estou vendo aqui no teu pulmão, pela fraqueza que você está sentindo, pela sua saturação, que está muito baixa, eu vou precisar te internar. E eu fiquei 5 dias internados na UTI do Hospital Anchieta, aqui em Taguatinga. Né? Eu moro ainda, né, em Águas Claras, aqui no Distrito Federal, e o hospital mais próximo era o do Taguatinga, o Hospital Anchieta. Para lá eu fui, né, e lá fiquei. Mesmo sem ter um exame positivo de Covid. Para você ter uma noção, eu só fui testar positivo para Covid no último dia de internação. Mas eu estava com Covid o tempo todo. E teve uma noite específica, né? Teve uma noite específica, que eu lembro que era um domingo, eu participei da missa online, e na sequência eu fiquei ali é, 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 rezando, né? Para não morrer, para não ser entubado. Aqui em Brasília, né? O, o índice de sobrevivência dos entubados é de 50%. Eu, como superintendente da área de governo do Santander, visitei alguns lugares no Nordeste e no Norte do país em que chegava a 70% de óbito. Né? 7 de cada 10 entubados não voltavam. Então eu não queria ser entubado. O que eu queria fazer? Rezar e respirar. Mais nada. Mas tinha uma coisa que me incomodava, entendeu? No tempo que eu estava ali no hospital, uma coisa me incomodava. Eu sabia que os meus filhos estariam bem criados pela mãe, eu sabia que a questão financeira, a gente tinha seguro, previdência, essas coisas
seriam resolvidas, isso não seria tanto problema, né? E óbvio que eu não queria morrer, é óbvio que eu não queria morrer, né? Mas me incomodava o fato de não ter escrito um livro. Me incomodava muito o fato de não ter escrito um livro. Aquilo me falava assim, caramba, ó, se eu sair desse hospital em 60 dias eu lanço um livro, né? Na verdade, eu prometi que em 90 dias eu lançaria um livro, e não deu outra, né? Em 60 dias eu lancei esse aqui, os 600 segundos, né? 6 meses depois, eu lancei esse aqui, que você só tem hoje. E eu estou devendo para mim mesmo lançar o terceiro. Tudo correr bem. De repente, esse ano ele sai do forno. Entendeu? Mas eu queria influenciar, eu queria ajudar, eu queria participar da vida de mais gente. E foi por isso que eu inscrevi, que eu construí, né, que eu criei o Instituto Ágil de Educação Executiva, que é essa empresa cujo objetivo é acelerar o teu processo de chegar onde você quer chegar, né? A gente tem pessoas aqui, e aliás eu vou até pedir, deixa eu ver quem está comigo aqui ainda, que é meu aluno, né? Tem o Marcelo, tem o Diogo, o Maurício, o Rafa, né? Não sei, Diogo, se você tiver disponibilidade daqui a pouco de dar uma palavrinha com a gente aqui, né? Eu vou ficar bem feliz, né? Se você trocar uma ideia de como é, né? Tá com a gente no instituto aqui dos nossos programas. Então eu criei o instituto. E qual era o objetivo naquela época? É o seguinte, cara, vamos acelerar carreiras. Vamos acelerar carreiras. Vamos fazer com que essas pessoas cheguem onde elas não estão conseguindo chegar sozinhas. Por quê? Porque elas têm a competência, elas têm o conhecimento, entendeu? São bons, entregam resultados, só que eles não sabem como se posicionar de maneira estratégica. Então, assim, só para não precisar falar deles aqui, mas eles estão aqui online com a gente, né? Cara, o Rafa está comigo há 4 anos, desde 2021, entendeu? De lá para cá, ganhou posições, né, na hierarquia de onde ele trabalha. Hoje ele é diretor, inclusive, de uma das maiores associações de empregados da Caixa Econômica, os engenheiros e arquitetos da Caixa, né? O Diogo, com quem eu já falei, né, a quem é da agora, né, se quiser contar a história dele daqui a pouco vai ser um prazer ouvir, né, foi um cara que já foi promovido 2 vezes, mas não tinha ganho mais dinheiro. Agora finalmente aconteceu, né? O Maurício, que está online com a gente também, né, chegou aqui com a gente falando, cara, eu estou sentindo que eu estou batendo a trave várias vezes. Como é que eu faço? Como é que eu faço para a gente poder, poxa, voltar a crescer na carreira, né? Se eu não me engano, a mentoria dele tinha 6 meses. Aí, quando ele fez a primeira renovação de mentoria, rapidamente surgiu ali um processo seletivo, também foi promovido. Então, de fato, o que a gente faz aqui dá resultado. O que a gente faz aqui entrega transformação. Tá? E o Instituto Ágil, né, ele é uma empresa de cursos e mentorias. Então, nós temos diversos cursos que podem te ajudar nisso, mas, na verdade, o que eu queria convidar você que está aqui comigo no Zoom, no YouTube ou aqui no Instagram, é para conhecer o meu programa de mentoria. Essas pessoas que estão com a gente aqui hoje, até porque hoje seria um dia de mentoria, né? Segunda-feira é dia de mentoria. As pessoas que estão com a gente aqui hoje, que já são meus alunos, né, que são meus mentorandos, eles têm esse meu acompanhamento. O meu programa de mentoria é um programa que ele dura 6 meses, ok? São 6 meses em que a gente se reúne quinzenalmente e se fala todo dia, se você quiser. Você vai ter meu telefone celular e a gente vai poder desenvolver algo feito sob medida para você, né? A gente vai aplicar ferramentas de diagnóstico, a gente vai buscar quais são os gaps, quais são os conteúdos que você precisa para você poder se posicionar melhor, influenciar mais, fazer o seu trabalho aparecer e finalmente chegar onde você quer, ok? Por quê? Porque, na verdade, o que eu apresentei para vocês aqui, né, esses 7 segredos, eles já são suficientes para você mudar e muito a tua capacidade de influenciar. Porém, tem um ditado, né, um ditado árabe, que diz que saber e não fazer ainda não é saber. E por mais que você veja essa aula,
assista a gravação, anote o que eu falei e tente implementar, você vai cometer erros que você não precisa cometer se você estiver com quem sabe o caminho. E eu sei o caminho. E mais do que saber o caminho, que foi o que construiu a minha carreira para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, né, como dono dessa empresa, né, CEO dessa empresa, depois de ter trabalhado, né, como diretor da Caixa, diretor do BRB, head no Santander, conselheiro de administração de diversas empresas, entendeu? Consultor de negócios, né, para que eu construa isso aqui. Então, mostra que você sabe porque você chegou. Mas mais do que isso, eu sei ensinar você a chegar onde eu cheguei. Ou a chegar onde você quiser chegar. Que você não precisa chegar necessariamente onde eu cheguei. Você vai chegar onde você quiser chegar. E é disso que eu estou falando aqui. Entendeu? Eu sei te ensinar. Eu sei fazer junto com você. E é isso que a gente faz no nosso programa de mentoria. É isso que a gente faz no nosso programa de mentoria. A gente entrega para você como se fosse o Waze, ok? Olha, eu quero sair daqui e chegar até aqui. Qual é o melhor caminho? Qual é o caminho que tem menos trânsito? Qual é o caminho que, se eu seguir, entendeu? Se eu seguir, eu vou chegar mais longe. Qual é o caminho que, se eu quiser, né, que se eu escolher, né, eu vou apreciar melhor a jornada? É disso que a gente está falando aqui. É disso que a gente está falando. E esse programa, o programa de mentoria, é o único programa em que eu, de fato, estou ali o tempo todo com você. O meu tempo é escasso, né? Por isso que eu estou abrindo poucas vagas. O meu programa de mentoria, hoje, ele deve ter 8 pessoas. E por que ele tinha 8 pessoas? Porque eram as pessoas que eu dava conta de atender. Tinha lista de espera. Entendeu? Agora, né, em que eu toco, né, a divulgação dos cursos ou a implementação dos cursos, as consultorias que eu faço pelo Instituto Ágil, eu entendo que eu consigo atender talvez mais umas 3 ou 4 pessoas. Não muito mais do que isso. Não muito mais do que isso. Mas, se você sentiu que é o seu momento, que é o seu momento, ok? Eu vou colocar hoje, para quem está comigo na no grupo de WhatsApp aqui, né, das pessoas que estão comigo aqui no Zoom, eu vou colocar o link da aplicação para o programa de mentoria, entendeu? Para que você possa aplicar. E só vou colocar nas minhas outras redes sociais amanhã, entendeu? Quando acabarem as vagas, elas acabarão, entendeu? A hora que, né, a gente chegar na quantidade de mentorandos que eu consigo acompanhar de perto para garantir que essas pessoas tenham resultado, né? Quando isso acontecer, a gente encerra as aplicações, ok? E sem dúvida, tá? Se não é o seu momento de participar do programa de mentoria, fica tranquilo, continua por aqui, continua acompanhando a gente, porque existem outros mecanismos que a gente pode fazer para você crescer na carreira o suficiente, por exemplo, para participar do programa, tá? Agora, se é o teu momento, se é o teu momento, se o que eu trouxe aqui hoje sobre a arte da influência fizer sentido para você querer desenvolver isso de uma maneira mais rápida, com menos erros, com mais entrega e tendo o meu acompanhamento pessoal para você ao longo dos próximos 6 meses, preenche o formulário de aplicação. Preenche a aplicação, entendeu? Preenche a aplicação. Lá você vai encontrar, no formulário de aplicação, você vai encontrar tudo o que você precisa, entendeu? Para tomar a decisão de se aquele é ou não é o seu momento. E eu vou te falar mais. Na dúvida, preencha o formulário de aplicação. Se você está na dúvida se isso é para você ou não é para você, preencha o formulário de aplicação. Ok? E como eu prometi, né, para aqueles que ficassem até o final, eu ia
entregar algo. Antes disso, eu vou encerrar aqui a live no Instagram, porque eu preciso mandar para as pessoas o formulário de aplicação e eu preciso fazer isso no meu celular. Por isso que eu vou encerrar a live agora. Foi um prazer estar contigo aqui, você no Instagram. Você que está comigo aqui ao vivo, aguarda um minutinho, ok? Aguarda um minutinho, que eu vou também encerrar aqui e encerrar no YouTube. E na sequência, a gente continua aqui no Zoom, beleza? Que foi o que eu prometi. A gente daria aula pública, mas a gente teria algo especial para quem estivesse comigo pelo Zoom e é o que eu vou entregar agora, tá bom? Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal, aqui no Instagram. Vamos encerrar no Instagram. Encerrar agora. Ok? Está encerrado. Pronto. Encerramos aqui no Instagram. Agora a gente vai trazer aqui para vocês. Eu vou colocar primeiro aqui no chat, ok? O link do formulário de aplicação. Depois eu vou colocar no grupo de WhatsApp. Então, estou colocando aqui no chat. E esse é um pedido que eu faço para você, tá? Se você está comigo até agora, preencha esse formulário. Se você ficou aqui até agora, preencha esse formulário. Ok? Estou falando aqui com quem não é meu aluno ainda, que é o Leandro, que é o Fábio, que é a Elisete, ok? A Ana, o Edson, mas quem? Tem 2 iPhones aqui, a Andressa. São pessoas que estão comigo aqui pela primeira vez. Não são meus alunos habituais, ok? Então, para vocês que estão aqui, eu vou pedir, preencha o formulário. Gaste esses minutos da sua vida, entendeu? E invista esses minutos da sua vida preenchendo o formulário de aplicação. Qualquer dúvida que você tenha em relação à aplicação, você tem meu contato, me procura, me liga, ok? Mas não deixe de preencher. E por fim, né, eu vou apresentar para vocês os 4 passos da influência instantânea, ok? Os 4 passos da influência instantânea. E com isso a gente vai encerrar o nosso encontro. Mas antes eu estou pedindo a você, preencha o formulário de aplicação. Entendeu? Não se furte a preencher esse formulário. Você vai perceber que vai valer a pena. E se não for o seu momento, se de fato não for o seu momento de trabalhar comigo da mentoria, fica tranquilo, fica tranquilo. A gente vai ter outras formas de trabalhar junto, seja aqui no LinkedIn, seja com os vídeos no Instagram, ou seja em alguma das outras formações de tatuagem. Mas, se você está aqui comigo, se você ficou comigo até agora, preenche o formulário de aplicação, ok? Isso eu vou martelar na sua cabeça até agora. Primeira coisa, pessoal, deixa eu encerrar aqui agora no YouTube também. Vamos encerrar a transmissão do YouTube. Peraí, se eu preciso descobrir onde é que ele está. Isto não, aqui para vocês. Cadê o YouTube? YouTube é aqui. Onde está o YouTube? Pronto, vamos encerrar aqui agora. Pronto, encerramos a arte da influência.